Momento do Brinde, com Suzana Parelli. E aí, Suzana? Oi, Sannenberg, Nadédia, ouvintes, muito boa tarde. Boa tarde, Suzana. Nós estamos no janeiro seco. Isso quer dizer o seguinte, é o janeiro... É uma sugestão que fazem... Quem faz a sugestão? São médicos. Então, Hã? são pessoas que não sabem quão bom é um vinho, né? Quem faz essa sugestão. Tá janeiro seco não é para beber vinho seco, então. Pô, Nadédia, é uma boa... Vou levar sua proposta pra frente, né? Não, mas isso é Gostei dela. Bom, é um fenômeno até mundial, né? Aparece sempre aí a ideia de que você fazer, depois das festas de fim de ano e tal, Natal, aquela bebedeira toda lá, você fazer um janeiro seco, que é um janeiro sem álcool. Bom, participando desse esforço, digamos assim, Suzana vai nos falar, tem vinho sem álcool que não seja suco de uva? É isso aí, Sannenberg, só para contextualizar, a ideia surgiu em Londres em 2013, a gente acho que já comentou em anos passados, foi uma pessoa que estava treinando, uma inglesa, chama Emily Robson, ela estava treinando para uma meia maratona, parou de beber e viu que o corpo dela ficou muito melhor, criou esse movimento e é um movimento que não para de crescer. Todo ano cresce e não ficou restrito à Inglaterra, tem muita gente aqui no Brasil que é adepto dessa proposta, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo que tem isso acontecer desde 2013, tem uma tendência grande de vinhos com pouco ou baixo teor alcoólico, ou sem teor alcoólico, e que muitas vezes é melhor tomar um suco de uva do que um vinho sem álcool. Mas vamos lá, a minha teoria é que o que eu acredito, assim, as primeiras cervejas sem álcool, elas eram muito ruins e conforme a indústria foi pesquisando, foi fazendo uma série de experimentos, hoje tem cervejas sem álcool que lembram muito as cervejas com álcool. Com vinho ainda não é assim, mas tem vinhos ficando, assim, tem melhorado a qualidade dos vinhos sem álcool, com baixo teor alcoólico. E aí eu queria comentar o seguinte, se você tem a pessoa, sem discutir por que a pessoa decidiu fazer o janeiro seco, tem, por exemplo, você tem tintos, tem rosé, tem espumantes, tem brancos. De tudo que eu provei, os brancos, eles tendem a ser, eu acho que eles estão acertando, talvez porque eles sejam um pouquinho mais aromático, dá uma disfarçada no teor alcoólico. Se a sua ideia é para um vinho sem álcool, a minha sugestão é eu iria num vinho branco, né? Tem cada indústria tem uma maneira de tirar o álcool da bebida, em geral fermenta numa temperatura mais baixa, depois faz um processo de osmose, alguma coisa assim, e que consegue retirar o álcool. E nos brancos fica melhor. E recentemente eu tive a oportunidade, tem uma vinícola espanhola que eu gosto bastante, que chama Torres. Eles têm vários projetos interessantes, a gente já citou aqui no programa algum deles, e eles têm também o seu vinho sem álcool, que chama Naturel, isso aí. E dos 3 vinhos sem álcool, o branco, o rosé e o tinto, eu provei recentemente, e o branco é o melhor. E o branco até é melhor porque ele é um pouco mais barato. O branco ele custa R$ 109,90 e o tinto custa R$ 129,90. Mas eu acho que quem está querendo essa proposta de vinho sem álcool, vamos nos vinhos, vamos nos brancos, que a gente vai ser mais feliz. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, para o ouvinte que quer entrar ou por alguma razão decidiu que quer ir para o vinho sem álcool, tem uma loja em São Paulo que chama Empório Sem Álcool. Eu já comprei vinho de lá, eles entregam em casa, o site é www.empóriosemálcool.com.br e ele tem várias opções. E aí hoje cedo eu estava navegando no site e me surpreendeu assim que tem muitos vinhos sem estoque, ou seja, realmente deve ter muita gente seguindo o nosso janeiro seco. E a outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, que é aquela que você comentou, quem quer ir para um vinho sem álcool, olha o contrarótulo.
né? Porque às vezes tem um suco de uva gaseificado que está numa garrafa de espumante e você acha que é um vinho sem álcool e na verdade não é. É um suco que naturalmente não tem álcool. E a outra questão é o seguinte, de tudo que a gente fala de vinho sem álcool, é uma questão, é mais saudável, tal, ele pode ser, ele não tem o teor alcoólico, não tem álcool, só que ele é muito calórico. Né? Então, assim, para quem está querendo cortar o vinho, a bebida com álcool, por questões, vamos dizer assim, de estética ou de balança de final de ano, não é por aí que você vai conseguir. Mas tem muita gente que corta o álcool para estar mais saudável, para ter mais controle, para não beber demais na festa da firma. Aí tudo bem o vinho sem álcool, mas não pense que você vai emagrecer tomando vinho sem álcool. Não emagrece, né? Não emagrece, é melhor manter o vinho normal, a caloria do álcool e vem em frente. Mas eu sou suspeita para falar disso, né? Nadege, você abriu o site aí, né? Uhum. E tem bastante coisa, né? Tem várias opções. Me surpreendeu, Suzana, que tem até espumante, né? Tem bastante espumante. A minha dica, assim, quem quer descobrir o vinho sem álcool, eu ia para espumante, principalmente para vinho branco. Mas tem tinto, eu já tomei tinto, já tomei rosé. Nesse site tem vários produtos sem álcool, mas ele tem muito vinho e que eu acho interessante, assim, porque tem gente que realmente está adepta a essa tendência. É uma tendência mundial, não só no Brasil. E esse é um site, assim, que é um cara que pesquisa, coloca bastante produto e tem, para quem está procurando o seu vinho sem álcool desse janeiro seco, tá aí como encontrar. Nossa, eu entrei numa toca do coelho aqui, porque tem destilado sem álcool, tem gin, tem rum. Destilado sem álcool? Tem destilado sem álcool. Várias marcas de gins. Destilado é o álcool destilado. Você vai destilado sem álcool. Tem que provar para ver. E a outra pergunta é o seguinte: o espumante sem álcool é uma espécie de uma água com gás? Ele lembra um pouco, Sadenberg. A questão do tudo que eu já provei sem álcool é que ele é sempre um pouco mais doce, sabe? É uma coisa... Pelo processo de elaboração, ele fica sempre mais docinho. Mas tem os espumantes brasileiros, é um pouco uma água com gás, um gasificado. Dá essa sensação na boca, do gasificado com um pouquinho de gostinho de vinho. Agora, vale ver, assim, no começo do comentário, assim, o que eu percebo, assim, a cada safra você tem vinho sem álcool de uma qualidade melhor. Então, assim, eu acho que é um assunto que, assim, vale a pena acompanhar e daqui a pouco acho que a gente pode, eu acho, né, mas a chance da gente beber bebidas sem álcool, com menor teor alcoólico, de maior qualidade, cresce a cada safra. É super tendência, né? Eu tenho visto muita gente falando do aperitivo Lúcia, que está fazendo o maior sucesso. Aqui em São Paulo já tem lugares que tem na carta de drinks, que é um destilado sem álcool. Por incrível que pareça, as pessoas estão bem interessadas. E é de gosto de quê? Excelente pergunta. Eu nunca provei também. Tá na minha listinha para provar. Ele tá inclusive esgotado em vários lugares, por isso que eu não provei ainda. Tá certo. Então tá bom. Bom, quando você provar, você conta pra gente. Combinado. Suzana Barelli, muitíssimo obrigado, Suzana. Até quinta. Até quinta-feira. Até quinta-feira, ouvintes. Tá certo. Tchau, tchau.